pelo mesmo crivo que nós passamos na época, apesar da diferença de anos, ser 24 anos atrás. Eu casei em 99, ela casou em 2023. Não, 2022, nós temos 2023, 2022. Ela casou em novembro de 22. Então, ou seja, 22 anos de diferença. Mas as regras que serviu para mim, serviu para ela, para eles. Porque o dia que o Caleb foi lá em casa pedir a filha em namoro, dizer que estavam conversando e tal, ele me disse o seguinte, ele disse: irmão Moisés, eu nunca namorei ninguém, a Priscila nunca namorou ninguém, então a gente não tem ideia, a gente precisa de orientação. Aí ele disse: ó, eu vejo o senhor pregado desde pequeno, eu conheço o senhor, eu conheço a estrutura familiar, e se a minha família for que nem a sua, eu disse: bom, não tem muito por onde errar. É assim, ó, dentro da minha casa, para vocês terem a bênção de Deus, assim como nós tivemos, tem regras que hoje não existem para muitos, mas que para mim funcionou e acredito que vai funcionar para vocês. Ó, você vem aqui em casa quarta, sábado e domingo. Ou seja, é uma regra boba, antiga, mas que se você quer a bênção de Deus, o caminho é esse. Você não vai posar aqui, a minha filha não vai posar na tua casa, vocês vão procurar nunca andar sozinho, não dar um mau testemunho. E vocês vão aproveitar esse ano, vocês vão se conhecer, vocês vão conversar, vocês vão estar se preparando para viver junto. Depois que vocês casar, vocês vão poder viajar, passear, sair, andar, fazer e acontecer, e vão estar debaixo da bênção. E graças a Deus eles entenderam. Agora eu vim a saber, depois de casados, que o dia que ele foi lá, ele tinha comprado um par de alianças de prata, que a garotada diz que é aliança de compromisso, né? Ouro e tal. E quando ele foi lá em casa, ele estava com aquela aliança no bolso. E uma das coisas que eu disse para ele, na época, eu disse: ó, você vai brincar de construir uma família ou você quer construir uma família? Não, eu quero construir uma família. Então, assim, ó, aliança de compromisso é aliança de noivado. Então, quando chegar a hora de você colocar uma aliança nela, coloca de ouro. Coloca uma aliança que você só vai trocar lá uma mão para outra. Então, assim, ó, eu sei que tem uma... Eu nem sabia que ele estava com aliança, né? Mas eu sei que tem uma moda que os meninos e as meninas colocam uma aliançazinha de prata para identificar que um já está sujeito ao outro. E não funciona assim. Ela é minha filha, está dentro da minha casa sob minha proteção. E às vezes essas alianças elas vão trazer um conflito, porque o namorado diz que quer fazer uma coisa, os pais querem fazer outra, e aí fica aquela situação. A menina não sabe se obedece os pais, se faz o agrado do namorado, e ficam, então faz a coisa. Aí agora a filha se formou, dia 29 tem a colação de grau, precisa do anel. Aí agora apareceu as alianças de prata. Aí eu tenho um amigo lá que tem uma ótica, uma joalheria. Eu levei as alianças lá para fazer o anel da formatura. Sim. Então, mas mostrou para mim que, mostrou na verdade, não mostrou para mim, mas eu acredito que se colocou diante de Deus numa posição de obediência, de temor, porque a coisa mais difícil que tem hoje, e a gente está vendo, e eu trabalho com família desde 2010, é os namorados e noivos conhecerem e reconhecerem os limites. Sim. Existem limites que a gente precisa respeitar em tudo na vida, em tudo. Então, por exemplo, o meu filho tem 11 anos, ele está quase na minha altura.
eu tenho um carro, mas existe um limite, ele não pode dirigir o meu carro. E eu corro um risco sério de dar o carro a ele e acontecer uma situação terrível. Então, ele tem que entender que, bom, existem limites, e o limite mínimo é 18 anos. Ele precisa tirar a carteira de habilitação para ele dirigir um carro. Bom, corre o risco de, mas eu dirijo, eu já vi várias pessoas dizendo, não, mas eu tenho meu filho dirige desde os 12 anos. Bom, ok, mas se for analisar, existem muitos acidentes, muitas tragédias de menino de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, sem habilitação, que não precisava ter acontecido, se respeitasse os limites. Então... E qual foi o primeiro trabalho, assim, foi como conselheiro tutelar, assim, depois que o senhor casou, todos? Não, o conselho tutelar foi só uma consequência. Só consequência? Porque em 2010 eu cuidei de uma igreja em Porto Alegre, ali no bairro Santo André. É um vilarejo humilde, pobre, difícil, bem na BR ali, fica na divisa entre Canoas e Porto Alegre. E eu cuidei de uma igreja ali, em 2009 e 2010. E eu me lembro que eu tinha um obreiro ali que era um presbítero da igreja, um senhor já de idade. E ele faltou alguns cultos. E o dia que ele foi no culto, ele me disse: pastor, olha só, eu acredito que o senhor sentiu a minha falta e eu não pude vir no culto, não porque eu não quisesse, mas porque eu preciso ficar em casa, porque o meu filho saiu do presídio e se eu deixar ele sozinho em casa, ele vende tudo que tem dentro de casa. Então eu tenho que ficar ali. E eu senti a dor daquele pai. Eu senti muito a dor daquele pai. E eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar famílias a não chegar a esse ponto? E aí surgiu a ideia, eu congregava com o pastor Oswaldo Roque. Falei com o pastor Roque e disse: pastor, eu estou com vontade de ir ali na escola, conversar com o diretor da escola e contar minha história de vida para os alunos. Contar, dizer que pelo fato do meu pai ser alcoólatra, eu não preciso beber, fazer uso do álcool. Dele agredir a minha mãe, eu não preciso agredir as meninas. Eu posso fazer diferente. Eu preciso mostrar para eles que existe um outro caminho. Não é o da droga, que não é o do... E o pastor Roque disse: não, vai lá, eu te apoio. E eu fui numa escola ali no bairro Maitá. Eu fui numa escola e a professora disse: olha, moço, você caiu do céu. E ele disse: não, eu prefiro que a senhora diga então que eu fui enviado do céu. Porque quem caiu de lá não volta mais. E eu não caí, eu posso ser um enviado. E brincamos ali e a professora disse: não, com certeza. E já marcamos o dia. E eu fui na escola, falei com os alunos 1 hora. Eu vi alunos chorando, eu vi alunos vivendo a situação, que eu contei bem por longe, assim, a história. E eu disse: e aqui está o menino que foi doado, que teve, né, a vida da adolescência conturbada, porque quando eu completo 10 anos, alguém diz para mim que aquele ali não é meu pai, não é minha mãe, não são minhas irmãs, e que agora esses aqui que são. E não foi uma mudança para melhor, materialmente, assim falando. E daquela fala ali, a professora, uma das professoras dava aula na outra escola, já falou na outra escola, a diretora disse: eu quero também. Eu já fui para outra escola, da outra escola já tinha o professor que era diretor da outra escola, eu já fui para outra escola. E, resumindo, de 2010 a 2014, de 2010 a 2015,
Em 5 anos eu já tinha falado para mais de 250 mil pessoas. Meu Deus, vê só. Tudo documentado. Cada escola que eu ia eu pedia um atestado que eu estive na escola. E eu fui fazendo um documentário. Claro, para provar que esse trabalho. Aí em 2015, 2015 para 2016, abriu a oportunidade de concorrer ao Conselho Tutelar em Canoas. Aí eu levei essa documentação no Condico e me aceitaram na hora. Concorri sem vereador, sem política, sem nada, só com o meu trabalho dentro da igreja e das escolas. Desses 100 candidatos eu fiquei em 10º. Que maravilha. E aí entrei para o Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar e com as palestras, porque foi assim, quando eu me converti, eu queria fazer missão, eu queria sair para fora da igreja. Depois que eu comecei a trabalhar com adolescentes, com jovens, enfim, com crianças, com família, eu percebi que eu precisava voltar para dentro da igreja de novo. Porque os que são os mais agressores, os mais irados, os que dão maiores problemas dentro das escolas e na própria sociedade, são filhos de cristãos.